Olá, internauta, agradecemos o seu acesso e vamos corrigir, fazer a resolução comentada da prova do Enem 2013. Começaremos com Física. A prova de Física contém 15 questões e o professor Naldo, aqui ao meu lado, fará suas considerações e durante a resolução comentada terá liberdade para fazer os comentários que achar necessários. Professor Naldo. Boa noite, Balbino, boa noite a todos os internautas. Vamos lá. Nós temos a prova amarela, a versão amarela de Física. Começamos com a questão 48. Trata-se de um experimento de hidrostática, não é? Muito comum em feiras de ciência. Quer-se saber a diferença entre o escoamento da água quando a garrafa PET está tampada e quando ela não está tampada. Obviamente, quando ela está tampada, a pressão atmosférica impede que a água saia, pois a pressão exercida pela coluna de água é menor que a pressão atmosférica. Destampada, a pressão atmosférica nos orifícios iguala-se à pressão atmosférica na parte destampada. Portanto, nós temos um acréscimo de pressão, uma pressão maior, exercida pela coluna de água e temos o fluxo de água saindo pelo furinho. Então, a questão 48, alternativa certa A. Já a questão 53 é uma questão de ondulatória, não é? Fala-se da famosa ola mexicana. Lendo-se o texto, nós temos que a velocidade dessa onda é de 45 km por hora, em que nós transformamos para metros por segundo dividido por 3,6, portanto 12,5 metros por segundo. A cada período de oscilação, nós temos 16 pessoas, de tal forma que a distância entre elas é de 80 centímetros, na verdade 0,8 metros. Então, nós contamos 15 espaços vezes 0,8, então nós temos o comprimento de onda, uma onda periódica. 15 vezes 0,8, 12 metros. Equação fundamental da ondulatória, meus amigos, V igual a lambda F. Então, F é igual a 12,5 dividido por 12, aproximadamente nós temos uma frequência de 1 Hz. Portanto, a alternativa certa, C. Já a questão 55 é uma questão amplamente abordada por nós da chamada frente 2, não é? Que é uma questão de ondulatória. Trata-se da interferência de ondas eletromagnéticas, no caso, a interferência do celular no rádio dos pilotos com a torre de controle, não é? Qual é a propriedade das ondas que justifica desligar o celular dentro do avião? Muito bem, a frequência da onda de rádio utilizada pelos aviões é próxima da frequência do micro-onda, então eles têm frequências próximas, então gera o fenômeno da interferência. Alternativa certa, E, 55E, uma bela questão. A questão 60 é uma questão de termologia, não é? Nós temos a mesma distância de uma lâmpada incandescente, duas garrafas PET, uma pintada de preto e outra não, de branco, não é? Quer-se saber qual das duas garrafas esquenta mais enquanto a lâmpada acesa e esfria mais, esquenta mais rápido quando a luz acesa e esfria mais rápido quando a luz apagada. Muito bem, não é? Então, nós temos o seguinte, para o mesmo intervalo de tempo, a garrafa escura absorve mais energia, né? Então, a temperatura aumenta mais da garrafa escura do que para a garrafa branca. E no mesmo intervalo de tempo, quando desligamos a lâmpada, a garrafa escura resfria mais rapidamente do que a garrafa clara, não é? Da mesma forma que ela esquenta mais, não é? No mesmo intervalo de tempo, ela também esfria mais. Então, a alternativa certa, a alternativa E, maior aquecimento e maior resfriamento. Entenda aquecimento como variação de temperatura e resfriamento como diminuição de temperatura. Já a questão 65 é uma questão que nós comentamos agora, não é? Nos nossos cadernos. É a famosa prensa hidráulica, não é verdade? Então, trata-se aí da acessibilidade dos portadores de dificuldade de locomoção. Quer-se saber qual é a força que deve ser aplicada no êmbolo A menor, né, de menor área, para que suspenda em movimento retilíneo uniforme o cadeirante. Muito bem. Qual é o peso total do cadeirante? Será a massa da pessoa, mais a massa da cadeira, mais a massa da plataforma, vezes a gravidade.
Então, nós temos um peso total de 1.000 newtons. Ora, princípio de Pascal, não é verdade? Então, força Fzinho pela área do êmbolo menor é igual a força Fzão pela área do êmbolo maior. Fazendo-se a relação, nós vamos obter que, como a área B é 5 vezes maior do que a área A força Fzinho é 5 vezes menor do que a força Fzão. Então, a força Fzinho será 1.000 dividido por 5, ou seja, 200 newtons. Então, a alternativa certa, C. Bela questão, não é? A questão 66 é uma questão de eletrodinâmica, ok? Que fala sobre o voltímetro e o amperímetro. Quer saber onde você deve ligá-los, de tal forma que você meça a DDP em uma geladeira e a corrente elétrica que passa pela lâmpada e a corrente elétrica total no circuito. Muito bem, a corrente elétrica total no circuito deve ser calculada, deve ser determinada colocando-se o amperímetro ou no fio de entrada de fase ou no fio neutro, ok? O voltímetro deve ser colocado em paralelo com a geladeira. E o amperímetro, que vai medir a corrente elétrica que passa pela lâmpada, insere com a lâmpada. Portanto, resta-nos apenas a alternativa E. Uma bela questão, não é tratada em sala de aula. A questão 67 é uma questão de mecânica, né? Uma bela questão de mecânica, que envolve força magnética num condutor retilíneo percorrido por uma certa corrente elétrica, não é? Trata-se do dispositivo de uma porta de portão, de uma porta elétrica, não é? Aciona-se um botão, passa-se corrente elétrica por um fio que está sujeito a um campo magnético, não é? Esse campo magnético é perpendicular à direção do fio. Muito bem. Então, nós utilizaremos a regra da mão esquerda para se obter a força, a direção e o sentido da força aplicada sobre o fio, não é? A famosa FBI. Muito bem. Inicialmente, nós calculamos o comprimento OC, que é presente na figura, de tal maneira que a força magnética dada pela expressão F igual a B vezes I vezes L seja calculada. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Bill, F igual a B vezes I vezes L. Nós queremos calcular o campo magnético, o valor de B. Muito bem. Veja, ele me dá a velocidade escalar média com que a trava se mexe, ok? Eu sei quanto tempo demora. 5 metros por segundo, a velocidade média, e o tempo é de 6 milissegundos, 6 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, eu sei quanto a mola esticará até bater na catraca. O comprimento OC. OC, então, vai ser 5 vezes 6 vezes 10 a menos 3, que equivale a 3 centímetros. Cuidado que 3 vezes 10 a menos 2 metros, 3 centímetros. Então, no momento que a trava bate na catraca, nós estamos admitindo que a força magnética em intensidade é igual à força elástica. Ok? Vamos admitir isso. Então, observe o seguinte. A força elástica é dada pela lei de Hooke. K vezes a deformação, K vezes X. Nós temos aí K, que é 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro, ok? E nós temos a deformação calculada através do artifício de ΔS igual à velocidade média vezes o tempo. 3 centímetros. Então, nós temos uma força elástica, ok, no momento de equilíbrio, igual a 15 vezes 10 a menos 2 newtons. Ok. Então, nós temos que a força magnética é igual à força elástica. Ora, se força magnética, como falei, Bill, B vezes I, que é de 6 amperes, vezes L, que é, de acordo com o texto, 6 vezes 10 a menos 2 metros, aliás, 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, força magnética igual a força elástica, nós vamos ter que B é igual a 5 vezes 10 a menos 1 Tesla, portanto, alternativa certa A. Na questão 69, nós temos uma típica questão de mecânica, não é? De movimento circular uniforme. Basicamente, basta lembrar o seguinte, tanto na montagem P como na montagem Q, nós temos que as polias 2 e 3 possuem mesma frequência, mesmo período e mesma velocidade angular. Ok? Quer se decidir, então, em qual das formas se deve ligar a correia de tal forma que a velocidade linear seja menor. Ora, se velocidade linear é 2πr vezes a frequência e a frequência da polia 3 da polia 2 são iguais,
obviamente nós vamos escolher a polia de menor raio para que a velocidade seja menor. No caso, a montagem Q. Portanto, a questão 69, alternativa certa A. Já a questão 76, uma questão de calorimetria, não é? De balanço energético. Fala-se dos aquecedores solares que aquecem a água até 70 graus Celsius. Porém, para tomar banho, nós utilizamos a água a 30 graus Celsius. Muito bem. Quer-se saber quanto de água aquecida a 70 graus Celsius deve-se misturar com água a 25 graus Celsius para arredondar em água a 30 graus Celsius. Muito bem. Soma das quantidades de calor trocadas igual a zero, não é? MC delta T, delta θ de uma das porções de água, mais MC delta θ da outra porção igual a zero. Lembre-se que o calor específico é o mesmo, trata-se da mesma substância, a água. Então, temos a relação M1 vezes 30 vezes menos 70, mais M2 vezes 30 menos 25. Simplificamos C. Obtemos, então, que M2 é igual a 8M1, ou seja, 1/8. Então, a relação entre a massa de água quente e a massa de água fria é de 0,125. Portanto, a alternativa certa B de bola. A questão 79, veja só, hein? A questão 79 trata-se do famoso exercício do paraquedista. O que se deve se lembrar? Que a resultante das forças torna-se zero quando o movimento é retilíneo e uniforme. Então, momentos antes de abrir o paraquedas, a resultante das forças tem que ser igual a zero porque o paraquedista atingiu a velocidade limite. Momentos depois dele abrir o paraquedas, a resultante torna-se novamente zero com uma nova velocidade limite, mas a resultante torna-se zero. Só nessa análise, nós eliminamos duas alternativas, a alternativa C e a alternativa E. Agora, deve-se lembrar o seguinte, no momento que você abre o paraquedas, a força resultante torna-se vertical e de sentido para cima, freando rapidamente o paraquedista da velocidade limite anterior para a nova velocidade limite. Portanto, admite-se que, nesse caso, a força resultante tornou-se negativa durante um curto intervalo de tempo, ou seja, oposta ao sentido de movimento. Então, temos o gráfico correto como sendo da alternativa B. Então, 79B, uma bela questão de mecânica. A questão 81 é a famosa questão do chuveiro elétrico, não é? Em que nós utilizamos a expressão potência igual a U ao quadrado sobre R, ok? Então, nós queremos que dois chuveiros ligados em DDPs diferentes, 110 e 220 volts, possam manter a mesma potência. Para isso, nós precisamos modificar a resistência elétrica. Muito bem, igualando as potências, nós sabemos que a DDP 220 é 2 vezes maior que a DDP de 110, portanto, a resistência da DDP de 220, quando o chuveiro é ligado em 220, deve ser 4 vezes maior do que a resistência elétrica de 110. Agora, utilizando a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da secção reta do fio cilíndrico, nós vamos ter imediatamente que, se nós quadruplicamos a resistência elétrica, então nós reduzimos a área 4 vezes. Então, a área da secção reta do fio deve ser reduzida a quarta parte do total. Não é? Então, 81, alternativa certa E. Bela questão, tratada em sala de aula. A questão 82, novamente, aí uma questão de mecânica com o genial Sir Isaac Newton se manifestando. É uma questão que envolve a terceira lei de Newton, ação e reação, ok? Fala-se sobre o atrito. Então, a pessoa, ao subir uma rampa, não é? Há o atrito entre o pé da pessoa e o chão, pois há a tendência de deslizamento do pé em relação ao chão. Então, há um atrito na rampa aplicado para baixo. Ação e reação. O atrito, então, aplicado pela rampa sobre o pé da pessoa tem a mesma direção em sentido oposto, portanto, no sentido para cima. Ok? Então, a alternativa certa, C, sentido de movimento. 84 é uma questão mais difícil. Não é uma questão que o aluno precisa fazer uma série de operações matemáticas um pouco mais complexas. Né? Lembrando que o tempo para cada questão não excede 3 minutos, então é uma questão mais complicada. Fala-se aí, né, de um circuito elétrico em que nós temos um voltímetro ligado entre dois trechos de um circuito elétrico, estabelecendo uma ponte, o voltímetro. Muito bem, quer-se saber a indicação do voltímetro. O que você deve fazer? Primeiro,
perceber que os resistores de 470 e 100 ohms ao lado esquerdo estão em série. Então, nós temos uma resistência equivalente de 570 ohms. E os resistores ao lado direito, de 470 e 120, também em série, nós temos uma resistência elétrica de 590 ohms. Muito bem. Como eles estão servidos à mesma DDP, 10 volts, é possível se calcular a corrente elétrica nos dois trechos do circuito, aí chamados de trecho ABC e ADC na nossa resolução. Então, no trecho ABC, usando U igual a R vezes I, você obtém que I1 é 1 sobre 57 ampere. 10 volts dividido por 570 ohms. E no trecho ADC, nós temos U igual a 10 volts igual a 590, que é a resistência equivalente, vezes I2. Então, I2 é igual a 1 sobre 59 ampere. Tá legal. Vamos calcular, então, a DDP no trecho BC. O trecho BC, nós temos que o potencial em C vale zero, porque está ligada à Terra. Então, o potencial em B vai ser a resistência elétrica entre BC, no caso 100 ohms, vezes a corrente que por ela flui, que é 1 sobre 57, dá 1,75 volts. No trecho DC, a mesma coisa. U igual a R vezes I, nós temos que o potencial em D, lembre-se que o potencial em C é zero, vai ser a resistência elétrica 120 vezes 1 sobre 59, 2,03. Então, a diferença de potencial entre B e D será 1,75 menos 2,03, portanto, menos 0,3 volts. Ok? Então, a alternativa correta, alternativa D. Uma questão bem mais difícil, não é? Demanda um bom tempo. Você deveria, se não estivesse meio apertado, pulá-la para depois tentar fazê-la. A questão 87 é uma questão que nós comentamos muito em sala de aula sobre o fato de você ligar uma lâmpada e imediatamente ela acender. Isso acontece porque a partir do momento que você estabelece a DDP, né, ligando a lâmpada numa pilha, você estabelece um campo elétrico em todos os pontos do circuito elétrico que provoca o movimento dos elétrons de valência, né? Então, alternativa certa, D de dado, ok? Uma bela questão. Já a questão 90 é uma questão que nós falávamos na penúltima semana de aula aqui no Objetivo, que é uma questão sobre acústica, basicamente. É dada a representação de uma onda, ok? Que é a representação de uma onda sonora emitida por um piano. Nós temos aí o Dó central e o Dó maior. Você observando as figuras, você percebe que do Dó central, no intervalo de tempo considerado, nós temos uma oscilação completa. E no Dó maior, nós temos duas oscilações completas. O que significa isso? Significa que a frequência do Dó maior é 2 vezes maior que a frequência do Dó central. Como ele quer que você relacione a frequência do Dó central com a frequência do Dó maior, e a frequência do Dó maior é 2 vezes maior que a frequência do Dó central, então a relação vai ser 1 sobre 2. Lembre-se, frequência do Dó maior sobre Dó central. Há uma alternativa que fala 2. Cuidado com isso. É o inverso, frequência do Dó maior sobre Dó central. E é isso, uma bela prova de física que o Enem fez para a gente. Uma bela prova. Parabéns, Enem. Muito obrigado, professor Naldo. Daqui a pouco, versão amarela, resolução comentada do Enem 2013, em instantes, biologia.
Estamos de volta com a resolução comentada da versão amarela da prova do Enem 2013. Eu tenho ao meu lado o professor Barros, de Biologia, que fará os comentários e também as considerações sobre a dificuldade da prova. Por favor, professor Barros. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem e que tenham ido bem nessa prova do Enem, versão 2014. Como sempre, uma prova bastante interessante, uma prova diferente dos vestibulares convencionais, que cobrou a disciplina de Biologia, distribuída dessa maneira: 3 questões de Fisiologia Animal, 4 de Genética, 5 de Ecologia, 1 de Botânica, 1 de Citologia e 1 de Parasitologia. Então, vemos que em 15 questões, 5 de Ecologia, 1/3 da prova, questões ambientais, como já era previsto. Então, eu vou começar comentando a questão 47, que mostra na imagem um experimento célebre feito por William Harvey sobre a circulação venosa, experimento demonstrado no desenho. E a demonstração de Harvey permite estabelecer uma relação entre a circulação sanguínea e a presença de válvulas venosas, que é o princípio de tirar sangue, né? Você coloca um torniquete aqui, o sangue flui para cá e fica represado. Ele não consegue voltar porque dentro das veias existem válvulas que impedem o retorno do sangue. Alternativa B de bola. A coisa notável é que as questões tiveram alternativas curtas dessa vez, não foram muito extensas, o que facilitou bem a vida do aluno. Questão 46, sobre pílula anticoncepcional. Também um assunto esperado, sobre a questão da contracepção artificial. Então, ele coloca no enunciado a pílula comum produzida, formada por estrogênio e progesterona, tomada durante 6 meses consecutivamente, sem pular nenhum dia. E pergunta qual o gráfico que representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do experimento. Então, se uma mulher toma a pílula continuamente durante 6 meses, a concentração desses hormônios vai ficar constante. A alternativa correta é a letra A, principalmente porque na ordenada dos gráficos ele não colocou os valores de concentração sanguínea. Então a gente não sabe que valores são, mas de qualquer forma a concentração desses hormônios não vai variar. Até porque se ela deixar de tomar pílula, a concentração cai, e aí ela ovula e lá vem um bebezinho novo no planeta. Então, alternativa A. Questão 50 envolve transgênicos. Também, como era esperado, nós insistimos muito isso com os nossos alunos. No Enem não cai a genética de Mendel, cai só a genética molecular e a genética moderna, que é a engenharia genética. Então ele coloca uma questão interessante, fazendo a transferência de um gene para o interior de uma organela celular que não seja o núcleo. Então, como nas alternativas não tem o núcleo, a única possível é a mitocôndria, porque é uma organela que tem DNA e pode ser modificada geneticamente. Alternativa B de bola. A questão 7 fala sobre a construção... Desculpe, me perdoe. Questão 51 fala sobre a formação de um reservatório no Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes e a introdução de outros peixes. Introdução de espécies exóticas no ecossistema é um problema sério também, e ele trouxe essa questão para a prova. E coloca o seguinte: nessa modificação da ictiofauna, isto é, da fauna de peixes nessa região, o desaparecimento de cascudos é explicado por... Bom, quando uma espécie exótica invade o ambiente, se ela encontrar um nicho ecológico apropriado, ela vai se instalar e pode competir com as espécies nativas. Se as espécies nativas forem mais sensíveis, elas começam a declinar e a espécie exótica a ocupar os nichos ecológicos. Então, o que aconteceu aí foi, na realidade, o aumento de uma competição entre espécies diferentes, a competição interespecífica, como está na alternativa C de casa. Questão 56, também muito bem feita, fala sobre serpentes que habitam ambientes secos e têm dificuldade de arrumar alimento.
E quando elas conseguem, elas podem passar muito tempo, meses, às vezes, sem se alimentar. Uma das razões pelas quais elas têm uma adaptação interessante, que é grande quantidade de vilosidades intestinais. As vilosidades são estruturas em forma de dedinho, assim, que fazem com que o interior do intestino pareça a sua escova de dente. Resultado, a superfície de contato com o alimento a ser absorvido fica muito ampliada. Isso melhora a absorção e o aproveitamento de nutrientes e permite, portanto, que esses animais vivam e sobrevivam em ambientes onde a disponibilidade de alimento não é tão grande. Por esse motivo, a função das vilosidades intestinais é aumentar a área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes, como está claramente na alternativa B de bola. Questão 62, também um texto muito interessante, fala sobre o trabalho de Edward Jenner, um escocês que testou a inoculação de vírus de varíola bovina. Ele não sabia que era vírus na época, mas ele inoculou pus de varíola bovina no seu próprio filho. Esperou um tempinho, o garoto melhorou, ele teve a varíola bovina, depois ele melhorou, e depois de algum tempo ele inoculou o vírus da varíola humana, que na época, século XVIII, século XIX, estava matando muita gente. E o que aconteceu? O garoto não adquiriu a doença humana, a varíola humana. Portanto, ele acabou inventando aquilo que se conhece como vacina. A própria palavra vacina vem de vacínia, que quer dizer vaca. Uma história interessante, né? E ele fez isso com toda certeza, com o próprio filho. E aí, então, voltando à questão, considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Ele simplesmente inventou a vacina. Portanto, a alternativa correta é a letra A. A vacina é um modo de prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Bela questão. Questão 63. Fala sobre plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento, que fixam grande quantidade de CO2, utilizando para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de oxigênio. Porém, em florestas maduras que já atingiram o equilíbrio, o consumo de oxigênio pela respiração tende a igualar sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de oxigênio e de CO2 próximo à superfície do solo onde elas caíram. Agora vem a questão. A concentração de oxigênio próximo ao solo, no local da queda, será... Então, esse é aquele tipo de questão em que o aluno, o candidato, tem que ler cuidadosamente, porque ele quer a variação do oxigênio só ali no local onde a árvore caiu. O que vai acontecer? Vai ficar menor, uma vez que vai haver consumo de oxigênio durante a decomposição dessa árvore. Quer dizer, os micro-organismos decompositores aeróbicos vão consumindo o oxigênio ao decompor a árvore naquele local. Alternativa correta, letra A. A questão 64 fala sobre um fenômeno curioso que chama-se canibalismo sexual. Isto é, em determinados animais, certos insetos, aracnídeos, a fêmea devora o macho durante ou após o ato sexual, às vezes até antes. Ela confunde com uma presa e come. É uma coisa interessante, quer dizer, ela devora o macho durante ou após a relação sexual. No que isso pode trazer em termos de fator adaptativo, de vantagem para essas populações que praticam esse ato. O que acontece? Entende-se que, se alimentando do macho, a fêmea ela garante maior quantidade de recursos de nutrientes para produzir mais ovos e garantir a perpetuação da espécie. Essa é a vantagem para a fêmea. E para o macho, ele vai garantir que a maior quantidade de espermatozoides dele fecundem aquela fêmea, mesmo passando por esse sacrifício, que é morrer durante o ato sexual. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. Ainda bem que esse é um fenômeno raro
no reino animal, né? Se a pessoa fosse comum. Meu Deus. Questão 70. O texto diz o seguinte: sabe-se que o aumento da concentração de gases, CO2, CH4 e NO2 na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. Muito bem. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Essa questão daria para matar por eliminação, por alternativas absurdas. A resposta correta é a letra C, isto é, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Fixando matéria orgânica no solo, a quantidade de carbono na atmosfera fica naturalmente menor. Letra C. A questão 73 foi uma questão clássica de teste de DNA, assunto que nós acabamos de ver durante essa semana. É colocada uma figura na forma de teste de bandas de DNA, em que à esquerda aparece um bebê e 1, 2, 3, 4, 5 casais candidatos a serem os pais desse bebê. As bandas pretinhas correspondem às sequências de DNA presentes no bebê que foram herdadas ou do pai ou da mãe. Então aí bastaria o candidato pegar a própria caneta e descendo, pegar a primeira banda aqui do bebê, que é a número 3, e ver com qual casal coincide. Coincide com 1, coincide com 2, com 3, com 4. Não deu para decidir, vamos embora. Olha a banda número 4. Opa, caiu só no casal 3 e no 4. Esses dois são os casais candidatos. Aí você vai descendo, você vai chegar na banda 7. A 7 só tem no casal 3. A 9 tem no 3 e no 4, não dá para resolver. A 10 só no casal 3. A 11 só no casal 3. A 12 no casal 3. E a 14 no casal 3. Portanto, evidentemente, esse casal são os pais biológicos do bebê. A alternativa correta é a letra C de casa. E ainda, com relação ao DNA, a questão 75, muito bem feita, fala sobre um rapaz que foi vítima de um acidente e fragmentos de tecidos foram retirados para fazer análise do DNA nuclear, que não foi possível. Então, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial para dirimir algumas dúvidas da origem parental dele. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial Aí vem pai, filho, filha, avó materna, avô paterno. Teria que comparar o DNA dele com a avó materna. Por quê? Sabemos que as mitocôndrias têm origem materna. A mitocôndria do rapaz, as mitocôndrias do rapaz, foram herdadas da mãe dele, que por sua vez herdou de sua mãe, a avó materna. Portanto, alternativa D de dado. Essa questão também discutimos durante essa semana. 78. Interpretação de tabela. Questão também muito bem bolada. A indústria de microalgas está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimiza a secreção de polímeros comestíveis. Aí ele dá uma tabela mostrando as quantidades percentuais de estruturas celulares em 5 linhagens de algas, envolvendo núcleo, retículo endoplasmático, complexo golgiense e mitocôndrias. Aí ele pergunta qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura. Então, como o polímero ele vai ter que ser secretado, nós sabemos que quem faz a secreção celular é o complexo ou sistema golgiense. Portanto, as microalgas que tiverem essa organela mais abundante terão maior possibilidade de secretar esse polímero no meio de cultura. E a tabela mostra claramente que trata-se da linhagem 1, que tem a maior abundância em sistema golgiense. Alternativa correta, letra A. A questão 85, também sobre ecologia, fala sobre a invasão no litoral da Ilha Grande por espécies exóticas e corais que competem com as espécies
naturais e ocupam os nichos ecológicos e acabam competindo com as espécies nativas. E ele coloca o seguinte, além do texto, é claro, as populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem de... As vantagens são ocupar nichos que estão parcialmente ocupados ou desocupados e ausência de predadores e parasitas naturais naquele ambiente onde elas se instalam. Tendo condições e recursos, eles vão mesmo competir com as espécies nativas e eventualmente eliminá-las. Alternativa correta, letra B de bola. Questão 86, também fala sobre um tema interessante, atual, que é a contaminação de crianças pelo vírus da rubéola. Daí as campanhas de vacinação, desculpem, para mulheres e agora também para homens. E ele coloca na questão, considerando a preocupação com a ocorrência da síndrome da rubéola congênita, isto é, que passa da mãe para o bebê, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens, porque eles... Bom, aí também, lendo as alternativas curtas, bem feitas, você facilmente chegaria na alternativa B de bola. Porque o homem infectado, ele vai transmitir o vírus para mulheres gestantes. E aí, então, esse vírus atravessa a placenta e pode provocar danos severos no bebê. Alternativa B de bola. E, por fim, questão 88, também uma questão de ecologia, de botânica, vamos dizer assim, coloca uma comunidade com aves, caranguejos, insetos, peixes e algas no mangue. E diz, dos grupos de seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção da produtividade no referido ecossistema são... Aí, sem dúvida nenhuma, são os produtores. Os únicos produtores aí são as algas. Por esse motivo, a alternativa é B de beijoca. E eu queria, ao finalizar, mandar aí um forte abraço, um beijo muito grande para todos os meus alunos do colégio e do curso objetivo, como eu havia prometido. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, professor Barros. Daqui a pouco, a resolução comentada da versão amarela, Enem 2013, História.
Voltamos com a resolução comentada da prova amarela Enem 2013. O professor Egberto tem toda a liberdade agora para fazer os comentários e as reflexões sobre a dificuldade da prova de História. Por favor, Egberto. Então, senhores, a prova de História, ela versou basicamente sobre a questão de África, Brasil, a integração entre os continentes, a cultura dos dois povos, né? A prova, ela não foi exatamente uma prova muito difícil, mas também não foi uma prova fácil, foi de nível mediano para cima, né? Agora a gente vai trabalhar com a questão de número 4. Bom, a África serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares. E aí, no texto, ele fala de filmes que a maioria dos alunos não assistiram, né? Por exemplo, O Príncipe Nova York, Ace Ventura, Um Maluco na África. Depois, o filme O Rei Leão, que ele trata como filme, né? Isso deve ser esse erro de tradução, porque O Rei Leão é uma animação, certo? Mas, de qualquer maneira, a produção, ela sempre visa a ideia da civilidade ocidental, a ideia de Europa e Estados Unidos, entendendo como o mundo ocidental. Porque vários historiadores que eu tenho visto nos últimos anos, eles têm um certo medo em classificar a América Latina como o mundo ocidental. Eles acham que a gente é uma coisa meio híbrida, né? E depois, a visão sempre inferiorizando a África como algo exótico, engraçado e mesmo inferior. Quer dizer, a graça do africano ser meio ridicularizado diante das posturas ocidentais. Então, é a letra B de Brasil, né? Agora, a questão número 5, né? No caso, tendo encarado a besta do passado, olho no olho, tendo pedido e recebido perdão por seus feitos e correções, viremos agora a página, mas não para esquecê-lo, mas para deixá-lo aprisionado para sempre. Então, aqui o que você tem? O hoje esquecido bispo sul-africano negro Desmond Tutu, que, tirando o Nelson Mandela, foi o cara mais importante na criação do combate ao apartheid, uma política criada pelos grupos segregacionistas brancos na África do Sul em 1948 e teve fim em 1974 com a ascensão de Nelson Mandela ao poder. Então, a questão 5 tem a letra C de casa, segregacionista, que impediu a universalização da cidadania, né? Apesar de ser uma cidadania política, que também hoje não se reflete ainda numa cidadania econômica, cultural, social. Quer dizer, a África do Sul padece de problemas muito parecidos com o que nós temos no Brasil, né? Agora, na questão 6... ninguém desconhece a necessidade de que todos os fazendeiros tenham que aumentar o número de trabalhadores. Bom, isso aqui é uma resposta de Manuel Felizardo Souza Melo, diretor-geral das Terras Públicas, ao senador Nicolau Campos Vergueiro. Bom, lá para os anos 40, a dificuldade de você trazer e substituir a mão de obra negra começava a se acentuar no país. Então, alguns fazendeiros do Oeste Paulista, que é uma visão muito mais progressista do que do Vale do Paraíba, progressista, mas não dizer democrática, eles resolveram fazer experiências de transição e transferência de mão de obra europeia para o Brasil. O senador Nicolau Campos Vergueiro, ele foi o primeiro a trabalhar com isso. Só que aí o Vergueiro, como sempre, né, os políticos brasileiros fazem, eles queriam um pouco mamar nas tetas do governo. Então ele chegou e falou, não, vocês que têm que subsidiar essa imigração, o governo tem que dar dinheiro. Aí o nosso amiguinho aqui, o Manuel Felizardo, ele fala que não, olha, vocês sempre trouxeram escravos africanos por sua conta e risco. Então, por que agora a gente vai ter que subsidiar? Então, aliás, isso faz com que a alternativa seja escolhida por eliminação, porque nenhuma delas, para falar o português correto, dá uma resposta definitiva. Então, seria a letra C de casa, que é a mais aproximada, né? E aí também um erro, porque definir uma política de subsídio governamental. Não, ninguém está definindo nada. Inclusive, o nosso amiguinho Manuel Felizardo se posiciona abertamente contra isso. Então, a gente deu letra C de casa, né? Agora, a questão de número 7 é aquela questão da imagem na história, típica do Enem. Então, você tem uma pintura do Morros, feita nos anos 40, do século XIX, onde aparece Dom Pedro I, que, cercado de pessoas levantando o seu chapéu, proclamando a independência. Então, inclusive, o quadro do Morros chama Proclamação da Independência. Depois, lá no final da vida de Dom Pedro, 1884, você tem o fotógrafo Ferrez, né, que havia recentemente sido promovido a nobre pela corte imperial, devido aos seus trabalhos. Perdão.
ele retratando a família real. E aí aparece o Dom Pedro II, soturno, com aquela roupa bonita, sentado num banco, olhar carregado, mais digno. Então, a primeira quer representar que a independência teve um aspecto de liderança popular e depois transmitir a ideia da estabilidade, a pseudo-estabilidade política que o governo imperial teve no segundo reinado, 1840 1889. Então, deu letra B de bola. Agora, a questão de número 12. A questão número 12... é assim, a escravidão não há de ser suprimida no Brasil pela guerra servil, muito menos por insurreições e atentados. No próprio texto, o Joaquim Nabuco, mais tarde diplomata, deputado do Império, uma das pessoas mais importantes politicamente do segundo reinado, ele está falando assim, olha, você teve dois movimentos basicamente voltados a acabar com a escravidão. O primeiro, revolucionário, do Lopes Trovão, Silva Jardim, que pregava a ideia de que o processo tinha que ser feito através de uma revolução que realmente promovesse mudança no país. E o outro grupo, chamados abolicionistas históricos, eram favoráveis a que o processo fosse gradativamente sendo feito sem violência, sem causar traumas, que foi o que acabou acontecendo. Inclusive, nós tínhamos em São Paulo um grupo liderado por Antônio Bento, que poderia, nos ditames de hoje, ser classificado como terrorista, certo? Eram os caifás. Eles invadiam fazendas, matavam feitores e quem se opusesse libertavam os escravos, né? Então, Joaquim Nabuco disse que não. Peraí, revolução se faz com o povo livre. Violência não leva a nada. Então, nós temos que usar o meio, o quê? Qual que é o lugar? O lugar seria o quê? Trabalhar dentro da legalidade, dentro do Senado, dentro do parlamento da época e combater o quê? A escravidão por vias legais. Então, letra C de casa, questão 12. Agora, na questão 14... no Estado, entretanto, se instalaram oligarquias de cujo perigo já nos advertia Saint Léry, sob disfarce que se chamou de política dos governadores. A política dos governadores foi criada pelo presidente Campos Salles. A ideia era dar governabilidade. Então, o que acontece? A gente deixa os estados fazerem o que quiserem, as oligarquias praticamente são deusas nos seus estados, enquanto elas devem obediência em nível de Congresso, devem obediência às decisões presidenciais no campo político, econômico. Quer dizer, uma mão lava a outra, né? Eu deixo vocês fazer o que vocês quiserem do seu pedaço e vocês obedecem o que o governo federal manda, tá? E, no caso, isso aí vai possibilitar, inclusive, a hegemonia das oligarquias cafeiras do Sudeste, certo? Então, é o domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. Quer dizer, o que é federação? Cada país tem seus estados, cada estado seria politicamente autônomo ligados ao pacto federativo, ou seja, a gente não pode se tornar independente, a gente deve respeitar o poder federal. Então, isso foi uma estrutura para dominar o sistema legislativo, o sistema, no caso, eleitoral do período, garantindo o poder dessas elites. Então, a questão 14, C de casa. Agora, 16 é uma charge de um quadro bem maior com várias charges, que aqui só aparece um fragmento, né? Aí você vê uma matrona, uma mulher bem grotesca, aí uma outra mulher também que não é assim, um suprassumo da beleza feminina, e aí você tem um homem em forma de criança infantilizado, né? Falando, né? Haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista, né? Porque nessa época nós vamos ter assim uma profunda luta chamada sufragismo, ou seja, depois, principalmente da Primeira Guerra Mundial, em que grande parte dos homens foram para o campo de batalha e as mulheres ocuparam serviços nas granjas, nas fazendas, nas fábricas, a mulher começou também, por sua vez, a ser reconhecida fora daquele papel da mulher, fora daquele papel da senhora, dona de casa, mãe de filhos, etc. Então, isso tudo já levou a mulherada a ocupar espaço na sociedade. Apesar do primeiro país do mundo, no século, já em 1800 e pouco, 80 e pouco, no século XIX, ter dado direito de voto à mulher, que foi a Nova Zelândia, né? Aqui, o Brasil, como sempre, demorou um pouco mais, né? O Rio Grande do Norte, em 1927, permitiu que as mulheres votassem, só que o governo federal anulou os votos. E só a partir de 1934 que a mulher realmente tem direito de voto, apesar do Código Eleitoral ser de 32. Então, é a obtenção da participação eleitoral. Então, a questão 16, letra E de Eva. Agora, a questão de número 19.
As brigadas internacionais... Bom, primeiro é o seguinte, ó, você vai ter, de 1936 a 1939, uma das piores guerras civis da história, né, que antecedem a Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Civil Espanhola. A Espanha estava muito polarizada, então o que acontece? Você tem um governo da Frente Popular que reunia vários grupos de esquerda com propostas de grandes alterações sociais. De outro lado, uma das direitas mais reacionárias do mundo, que era a direita espanhola, composta pela Igreja Católica, por grupos de extrema-direita, como eu falei, banqueiros, latifundiários, militares e também por um grupo formado por Primo de Rivera, que era a Falange Espanhola, que eram fascistas espanhóis, chamados de camisas azuis. Como a esquerda ganha as eleições, ganha assim com, vamos dizer, um percentual muito pequeno acima do que a direita tem, a direita não aceita e começa as guerras civis espanholas, que vai se internacionalizar. Nesse momento, Hitler e Mussolini, já no poder, enviam voluntários e equipamento militar de última geração para apoiar as tropas do general Francisco Franco, que era o ditador espanhol. E aí, que seria mais tarde, desculpa, ditador espanhol. E aí, de outro lado, a União Soviética vai apoiar com equipamentos, munições, um pouco de dinheiro, e também evocando, através dos partidos comunistas internacionais, a participação, no caso de jovens do mundo inteiro formando as brigadas internacionais, né? E o que acontece? Essas brigadas reuniam o quê? Socialistas, liberais, correntes político-ideológicas que eram contrárias ao governo Franco, ao fascismo, por uma maneira ou outra, e posteriormente ao governo Franco, né? E aí incluía, inclusive, 40 brasileiros, nenhum assim de grande expressão. Aí o que você tem? O que unia essas brigadas internacionais? Na questão 19, a letra B de bola. Agora, aqui parece um monte de siglas que, inclusive, eu estava comentando com o professor, falou, nossa, são os partidos de hoje? Eu falei, não. Esses são os poucos partidos que existiam perto da quantidade absurda de nossos partidos hoje em dia, né? Esses partidos são os partidos após o golpe de 64, que até 1965... eles se mantiveram ainda em funcionamento, porque a ditadura militar, nesse momento, ela não se apresentava como uma ditadura, ela se apresentava como um governo que tentava botar em ordem o país e impedir a socialização que o governo João Goulart poderia causar, ou seja, o medo da cubanização do Brasil, etc. Então, tem a Revolução ou o golpe de 64, que militares da época afirmam ser uma contra-revolução, como eu acabei de falar. Aí, havia um problema, alguns estados tinham eleição, naquela época a federação, cada estado fazia mais ou menos o que queria, então alguns estados tinham mandato do governador de 5 anos, outros estados do governador de 4, e bateu ter eleição em Minas Gerais, Goiás e Guanabara, separado do Rio de Janeiro na época, aonde o que aconteceu? Os políticos de oposição acabaram ganhando a eleição. Aí o presidente ditador da época, o Castelo Branco, ficou muito bravo e baixou uma determinação chamada Ato Institucional. O Ato Institucional número 2, aliás, Ato Institucional, você tem que prestar atenção, são atos do Poder Executivo que não cabe apreciação pelo Poder Judiciário. Então, quer dizer, hoje, se o governo faz algo, por exemplo, imagine que tem uma cidade que aumenta muito o IPTU. Se as pessoas quiserem, elas podem entrar com uma ação na Justiça para bloquear esse aumento até que seja julgado por uma instância superior. Naquela época, não. O governo falou, está falado, tá? Aí o que rola? Pelo AI2, se suprimiram os partidos políticos do Brasil. E por ato complementar número 4, de 20 de novembro de 65, você vai ter 45 a 60 dias para a criação de novos partidos, o que vai dar origem à Arena, Aliança Renovadora Nacional, governista, e ao Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição consentida. Por que oposição consentida, professor? É porque quem fazia oposição mesmo naquela época fazia mediante uma postura de esquerda marxista. Ou seja, quem fazia oposição de verdade ou estava preso, ou estava na clandestinidade ou tinha fugido do Brasil. Então, naquele primeiro momento, o MDB era uma oposição do partido... Essa é até a piada da época. Diz que o MDB, que era da oposição, era o partido do sim para o governo. E a Arena, que era do governo, era o partido do sim, senhor. Entendeu? Funcionava assim. Então, a questão 23, letra C de casa. Questão 25, né? Bom, isso é um texto do Montesquieu. O iluminismo foi a primeira vez na história
ocidental, obviamente, em que você tem a ideia de que era possível se reunir todo o conhecimento humano num bloco só. E esse conhecimento poderia ser racionalizado e utilizado para se alterar a realidade humana, né? Então, é diferente de outras correntes filosóficas de antes, do século XVII, XVIII, que afirmavam conhecer o mundo, mas não tentar mudá-lo. Aí o que acontece? O iluminismo vai se dividir num bloco de políticos, de pensadores de esquerda, como Rousseau, que pregava que todo homem nasce igual, então você pode alterar a sociedade a partir de então. E o pessoal valorizava mais a liberdade, a ideia de poder, de equilíbrio, de um contrato social, né? Que também tem Rousseau, mas mais neles, que estabelecia como Montesquieu, um dos principais pensadores do período, a ideia da tripartição de poderes, que o poder unido em um só, ele leva à tirania. Então você tem que ter o legislativo, o executivo, o judiciário, que permitem uma tripartição e vamos dizer, um equilíbrio entre as forças políticas e sociais, né? Então, seria, no caso, na questão 25, a letra D, o D de dado, o estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Quer dizer, dentro daquela postura, é melhor um mau presidente do que um bom ditador, né? Agora, quando ninguém duvida da existência, questão número 26, questão número 26, quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de que ele não vai desaparecer, completamente esperando a ressurreição. Pois nada se detém e tudo continua na eternidade. Ou seja, que se você for um bom cristão, você vai participar da ceia do Senhor. Quer dizer, então, toda essa vida que você tem, esse sofrimento todo, é uma simples fase na evolução da tua alma, que você vai no futuro. Você vai morrer, todo mundo morre, mas a tua vida não vai acabar, você vai encontrar teus parentes, vai ser todo mundo feliz lá no céu, tá? Agora, o problema é que no século XIX, para o século XX, a religiosidade ela foi sofrendo sucessivos golpes. O cientificismo, o darwinismo, a ideia da racionalidade extremada, as ideologias substituindo a fé, certo? Então, isso vai levar que o homem, no caso, perca esse sentimento religioso trocando a religião pela ciência, a ponto do filósofo alemão Friedrich Nietzsche falar que Deus estava morto, né? Então, agora qual que é o problema para essa interpretação do Georges Duby, que é um texto muito difícil, né? Então, hoje em dia, a perda da fé levou a um profundo temor do futuro. Certo? Então eu vou morrer, eu vou virar um bando de átomos de carbono, a minha vida acabou, tudo que eu tive some, eu não vou ver mais ninguém. Bom, claro que essa questão enfatiza juízo de valores. Olha, hoje nós sabemos que o texto do Duby, ano 2000, né, na pista dos nossos medos, hoje a gente sabe que a morte sempre assustou o homem, certo? E hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que são ateus que não estão nem aí para a vida após a morte, mas o texto não pede isso. Então, ao comparar as maneiras com que a sociedade tem, é que o que vai acontecer, é óbvio, né? Nós temos transformações das representações sociais, quer dizer, o que a gente vê como certo hoje já não é o que é certo há 100 anos atrás, ou não é o que vai ser certo no futuro, entendeu? Então, a questão 26, letra B de bola. Então, questão 29 da prova do Enem, versão amarela, né? Então, a questão, ela trabalha com a seguinte ideia, né? A questão entre cidadania e direito. O gabarito oficial do Enem é a letra B de bola, extensão da cidadania aos homens livres, né? Mas, na verdade, isso é um certo equívoco, né? Porque o que nós temos é que todo romano já era cidadão, certo? Todo cidadão romano, nascido em Roma, já era cidadão. O que vai acontecer mais tarde é que a cidadania, no ano de 212, pelo Edito de Carrara, vai ser estendido a todos os cidadãos do Império Romano, né? Só que o que aconteceu é que os caras realmente buscavam a luta por direitos. A luta do direito de poder eleger seus próprios representantes, a luta pelo direito de, no caso, ter leis escritas, entre outras coisitas mais. Então, o gabarito oficial é letra B de bola. Agora, 32.
Bom, isso é uma festa, a coroação do Rei do Congo em Santo Amaro, na Bahia. Então, a população vai vestido com roupas lindas, montados em cavalos, anunciando a chegada do Rei do Congo, né? Isso aí é uma característica típica da sociedade escravista. A gente sociabiliza os oprimidos, permitindo espaço de participação em festas, comunidades, incorporando a realidade dos outros como se fosse a nossa. Por exemplo, você pega o futebol não é brasileiro, mas virou um fenômeno de massas. Porque tem gente que, se eu falo que não é brasileiro, todo mundo dá risada. Certo? Então, o que acontece? Você reinsignifica a cultura dos oprimidos, transformando em algo de hábito cotidiano. Então, letra na questão 32, E de Eva. Na questão 34, é aquela velha história, né? A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, de um regaço ingênuo do passado nem de seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto da cultura brasileira, né? Então, o que vai acontecer? Basicamente, os escravos africanos trazem costumes para o Brasil. Esses costumes, muitos dos quais acabaram sendo incorporados ao cotidiano da vida brasileira e outros suprimidos, o que vai levar uma interação entre a cultura branca e negra, o que leva, por exemplo, em algumas religiões afro-brasileiras, os santos da Igreja Católica terem se transformado em deuses, guerreiros ou de outras tendências e práticas, né? Então, a 34, letra C de Coríntios, né? Agora, 35, vamos ver. Aí é uma questão, aliás, bastante atual, né? Está o presidente JK falando, você tem automóvel brasileiro, você tem estrada com asfalto brasileiro, você está tocando o seu carro com gasolina brasileira, o que você quer mais? Aí tem o Jeca, né? O Jeca é um dos símbolos, na época, do brasileiro pobre e humilde. Um prato de feijão brasileiro, doutor. Né? Quer dizer, então é que nem aquela história, né? É uma coisa muito típica de países assim como os nossos, né? E até por exemplo, você pega a França, o Palácio de Versalhes. Aquilo mostra tudo o que tem de bom e o que tem de ruim da mesma sociedade. É como, por exemplo, o estádio para a Copa no Brasil, que tem teto que fecha, gramado que é coberto por lona automaticamente, sistema de drenagem, ligação com a internet, todas essas coisas aí, mas falta merenda na escola, né? Falta giz. Certo? Então, a ideia era que o crescimento econômico, tão alardeado pelos aqueles que amam o governo Juscelino Kubitschek, não alterou as relações socioespaciais, as relações culturais e socioeconômicas. O povo continuou pobre. Então, letra C de casa na questão 35. Na questão 38... trata assim, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira, no 1º de junho de 2002, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira cidade do mundo a receber o título de Patrimônio Mundial da Paisagem Cultural. A ideia é o seguinte, o Rio de Janeiro, com todos os problemas que ele tem, é uma das regiões mais lindas do mundo. Tá? Obviamente, a ideia inclusive nós vimos o texto completo na internet, a ideia era a integração entre a sociedade, a natureza, a construção de prédios e o espaço urbano, ou seja, uma ocupação do espaço que valoriza o belo, a natureza ao mesmo tempo. Então, na questão 38, letra E de Eva. Na questão 40... de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chá, muito formosa, pelo sertão nos pareceu, visita do mar, etc. Né? Aí, esse texto é um texto super batido, que é a carta do Pero Vaz Caminha. A carta do Pero Vaz Caminha, ela enfatiza N pontos positivos, mas, entretanto, tem um pequeno problema. Qual que seria? Você vê que não tem nenhuma riqueza aparente ali. E aí ele termina a Cláudia com aquele ideal cruzadística. É o ideal de levar a palavra de Jesus, o impulso salvífico, que o professor Fernando Novaes, da USP, valorizou. A ideia de que a única coisa que, no primeiro momento, podia ser era valorizar a catequese sobre os povos nativos. Então, levar a palavra de Jesus para os selvagens. Então, a questão 40, letra A de amor. Né? Questão de número 41, né? É a questão que trata de um canto dos astecas, né? Falando, no caso, do confronto deles com os espanhóis. A alternativa B é a que mais se atém ao texto. Então, realmente, ela fica clara. Assim, nos escudos teve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Então, é uma tentativa frustrada de se colocar contra as forças espanholas tecnologicamente muito superiores. Então, roda,
uso do ferro, aço, armas de fogo, cavalos, cães de guerra, né? Só que tem um pequeno problema nessa questão. Do jeito que ela é escrita, pode ser A, porque também é tradicional que questões desse tipo enfatizem a destruição da cultura dos povos dominados. Ao mesmo tempo, pode ser inclusive a C, extermínio de populações indígenas pelo exército espanhol. Não pode ser muito C, também, porque tem um pequeno defeitinho, que é o extermínio, porque o extermínio não ocorre. O que você tem são massacres de lideranças e soldados dos inimigos dos espanhóis. Agora, a grande massa da população foi mantida como trabalhadora. Então, questão 41, letra B de bola. Agradecemos a presença do professor Egberto. Daqui a pouco, Química. Resolução comentada, Enem 2013, versão amarela. Temos aqui o professor Eurico para a resolução da prova de Química. Por favor, professor. Olá, internautas. Então, vamos para a questão 49. A questão 49 citava o citral, uma substância de odor fortemente cítrico, né? Era uma questão de isomeria espacial, você deve lembrar. Ele deu a fórmula molecular C10H16O e dava características da cadeia, falando que o citral apresentava 2 ligações duplas, 2 radicais e apresentava isomeria cis-trans. E ele pedia para você identificar, de acordo com as características, qual seria a molécula na forma trans. De acordo com as características informadas dos radicais, das insaturações, a resposta dessa questão você iria achar a cadeia da alternativa A. Ok? É uma questão de isomeria espacial, falando um pouquinho sobre isomeria geométrica ou cis-trans. A questão próxima, questão 52, falava sobre as etapas de desinfecção da água, né, através de cloro, tratamento de água. E para que a desinfecção, né, seja mais efetiva, qual seria o melhor pH para que a água estivesse próxima a uma desinfecção ideal, né? Então, você deveria marcar a resposta B, um pH 5, né? Porque o ácido hipocloroso é a espécie química que tem, no caso, o maior poder de desinfecção, ok? Então, resposta da questão 52, bola. A questão 54 é aquela que falava um pouquinho da química verde, que pode ser definida como a criação de desenvolvimento para evitar ou reduzir a geração de substâncias nocivas, lembra? Então, ele perguntava, entre as opções, né, qual que seria a melhor que deve ser desenvolvida para eliminar ou reduzir a poluição do ar. Então, veja, para você diminuir a poluição do ar atmosférico, seria melhor reduzir as termoelétricas, né? Porque quando as termoelétricas queimam derivados do petróleo, combustíveis fósseis, ocorre uma liberação muito grande de gás carbônico, monóxido de carbono e outros gases tóxicos no ar atmosférico. Então, questão 54, que falava um pouquinho de meio ambiente e reações de combustão, alternativa B de bola. A questão 57 é uma questão que falava sobre polímeros, que são macromoléculas, e um polímero que nós comentamos muitas vezes durante o curso, o PET, né, o poliéster.
Então, a pergunta dele, com base nas informações do texto, né, qual seria uma opção boa para você obter o etileno glicol? Essa reação de fabricação do poliéster, do PET, era uma reação entre um diácido carboxílico e o etileno glicol, formando o PET e liberando água nessa reação de polimerização. A reação inversa, né, se você pegar o polímero e fizer a hidrólise do polímero, você obteria a matéria-prima, o monômero, que seria o etileno glicol. Então, seria a hidrólise, obviamente, do PET. Resposta da questão 57, alternativa D de dado. Questão 58, uma questão interessante, falava sobre os músculos artificiais. E, novamente, aparece o polipirrol. O polipirrol é um polímero, né, um filme que aparecia, um filme que você tinha que verificar através dos desenhos, uma reação de óxido-redução. Tá? Era uma questãozinha de óxido-redução. A pergunta dele, dos desenhos que ele mostrou para você deve lembrar, 3 camadas, a camada central de eletrólito polimérico é importante por que motivo? Porque permite a difusão dos íons promovidos pela aplicação da diferença de potencial. Então, essa seria a resposta da questão 58, alternativa B de bola, uma questão de óxido-redução. Questão 59, que falava sobre o consumo do brasileiro em relação ao cálcio, que consome praticamente metade do que seria ideal. Consome 500 miligramas de cálcio, que o ideal seria o dobro, 1.000 miligramas de cálcio. Uma questão de estequiometria envolvendo o número de Avogadro. Ele fornece para você as quantidades, né, de 500 miligramas e fala que o ideal seria o dobro, então você faria uma proporcionalidade. 1 mol de cálcio, 40 gramas, corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. 1.000 miligramas, X átomos. Então, a resposta, bola, questão 59, que falava sobre a constante de Avogadro. Né? Questão 61. A questão 61 falava um pouquinho de radiação, radioatividade, envolvendo um conceito importante que é meia-vida, ou período de semidesintegração. É aquela questão que falava dos nuclídeos do carbono 11. Falava que a meia-vida era 20,4 minutos. Lembre que meia-vida é o período que leva para que uma massa inicial seja reduzida pela metade. Fazendo as várias semidesintegrações, a partir da massa de 1.000 miligramas, você chegaria à alternativa D de dado, daria 31,3 miligramas, ok? Questão de radioatividade envolvendo meia-vida. Questão 68, era uma questão que tratava de forças intermoleculares. Ele fornecia o poliacrilato de sódio, que seria a molécula número 1, e A2, fibras de celulose, e perguntava as interações que ocorreriam entre essas duas estruturas, como você deve lembrar. A resposta da questão, alternativa E, né? Alternativa E, a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação ao pano deve ser as interações íon-dipolo, muito mais fortes no poliacrilato e a água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Então, resposta da questão 68, alternativa E. Questão 71 é a questão que envolvia um pouquinho de conhecimento de funções orgânicas e reações orgânicas. Ele fornece o glifosato, a fórmula molecular, fala que é um herbicida, e indica para você no texto que o glifosato apresenta o grupo carboxilato, amino e fosfonato. E perguntava, através de um esqueminha, a partir do glifosato, a decomposição em 2 moléculas. A pergunta dele, a partir do texto e dos produtos da decomposição, da degradação, qual seria a estrutura química que representava o glifosato? Se você fizer a união das estruturas, você vai chegar à resposta bola. Formaria lá a função amina na união dos 2 compostos. Tá? Então, resposta da questão bola. Questão 72. Falava sobre a formação frequente de grandes volumes de pirita, tá? Minério de ferro, ouro dos tolos. É uma questão que versava sobre impacto ambiental. E falava no texto que a pirita fornecia uma solução de ácido da drenagem ácida muito forte, né? E pedia para você uma solução para corrigir esse problema ambiental. A solução melhor para corrigir o problema ambiental seria a adição de carbonato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio é recomendado porque tem caráter básico e, de acordo com a equação, seria a mais conveniente.
O sulfeto de sódio também tem caráter básico, só que o problema do sulfeto, você tem enxofre na fórmula que pode formar, junto com o oxigênio, substâncias tóxicas, né? Então, a resposta da questão 72, alternativa E, ok? Questão 74, varfarina, lembra dela? Um anticoagulante. É uma questão de diluição, assunto soluções, questão de diluição. Pergunta dele qual seria o volume máximo da solução do medicamento para que não ocorram hemorragias. Então, você teria que fazer duas proporcionalidades. 100% corresponde a 5 litros, assim como 60% X litros. Então, você teria inicialmente um volume de 3 litros. Em seguida, o cálculo do volume da solução para evitar que não ocorra hemorragia. Você aplicaria aquela formulinha da diluição, concentração 1, inicial, vezes volume inicial, concentração final, volume final. Acharia um volume final de 4 mililitros, questão 74, alternativa D de dado. A questão 77 falava um pouquinho daquele desenho, o Nano Kid, né? Uma estrutura que imitava um bonequinho e perguntava, nessa estrutura, aonde apareceria o carbono quaternário? O carbono quaternário é aquele carbono ligado a 4 outros carbonos na tua cadeia carbônica. Então, se você observar nas mãos do desenho, você tem lá, tanto na mão direita quanto na mão esquerda, um carbono quaternário. Você tem 3 radicais metil, tá? Ligado a esse carbono, e ainda nesse carbono você teria um carbono fazendo ligação tripla. Então, questão 77, aparecia nas mãos o carbono quaternário, resposta alternativa A. A questão 80, uma questão que falava sobre a decomposição da água, né? Acidulado usando a pilha de Daniel como fonte de energia. A pergunta dele, a partir do livro de Oliver Sacks, ele fala no livro que ocorre a separação de elementos que compõem a água, né? E pergunta para você, o método apresentado é utilizado industrialmente na obtenção de quem? Numa reação semelhante, pegar a água, decompor a água em hidrogênio e oxigênio, qual seria um método semelhante a essa decomposição da água, obtendo hidrogênio e oxigênio, em relação às opções que você tinha? Então, se você pega a bauxita, tá, o minério do qual você extrai alumínio, você pode pegar a bauxita e, a partir da bauxita, L2O3, você obter o alumínio e o oxigênio, uma reação semelhante ao que ocorre na água. Então, resposta da questão 80, alternativa C. A questão 83, uma questão de produção do aço, que envolve a adição do minério de ferro, o carvão, o ar atmosférico. Pergunta da questão, a partir de 2,5 toneladas de ferro gusa, qual a massa de gás carbônico formada? Então, você faria duas proporcionalidades. 2.500 quilogramas de ferro gusa, 100%. 3,3%, que é o que ele informava no texto, essa seria a massa de ferro, 2.417 quilogramas de ferro. No aço doce, você faria uma outra proporcionalidade. 2.417,5 corresponde a 99,7%. 0,3% Y, você acharia a massa de carbono, 7,3 quilos. E o carbono retirado, né, 82 menos 7,3, 75,2. Numa reação simples, C mais O2 dando CO2, você acharia finalmente a massa de CO2, que seria 275, 73 quilogramas de CO2. Questão 83, alternativa dado. Nossa última questão de química é aquela que falava de o método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com impurezas aderidas. Esse método, de acordo com a intenção do examinador, seria a alternativa A, a flotação, onde há a formação de hidróxido de alumínio, uma substância gelatinosa que aglutina as partículas em suspensão na água, precipitando. Então, você teria a reação como você está vendo. As partículas aderem ao hidróxido de alumínio e não no sulfato de alumínio. Os flocos formados são retirados pela decantação. Então, a melhor resposta seria a flotação, a melhor maneira de você fazer o tratamento da água. Ok? Até a próxima. Obrigado, professor Eurico. A professora Ive fará a resolução comentada da prova de Geografia em instantes.
Enem 2013, resolução comentada. Caro internauta, eu tenho aqui ao meu lado a professora Ive, que fará a resolução da prova de Geografia. Olá, a questão de número 1 de Geografia falava a respeito das relações sociais de produção, um texto de Marx, o prefácio à crítica da economia política, e era questionado para o autor a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista. Ela faz com que o trabalho se constitua como fundamento real da produção material, ou seja, para Marx, o trabalho é uma condição fundante do ser humano. É uma forma única e necessária para transformar a natureza em bens úteis e promover a vida, não é? No estágio capitalista, o homem, o trabalhador, é um alienado e é um estranhamento em relação ao fruto do seu trabalho, que é o que o Marx chama de mercadoria. Portanto, a alternativa B para a questão de número 1 de Geografia. A questão número 2 era um texto do Sené, falando a respeito da corrosão do caráter, e o texto se refere à produção flexível no momento pós-fordista. Bom, ao falar que o momento é flexível, é pós-fordista, a concepção de tempo, ela esbarra na questão dos mecanismos de controle, para que eles sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. O taylorismo, como é mencionado no texto, ele consiste no trabalho pelo adestramento dos movimentos humanos, acelerar o processo produtivo. E, portanto, a acumulação flexível, ela já conta com a robotização e não necessariamente a mão de obra humana, né? É a qualificação do trabalhador que está em jogo. Portanto, a alternativa é E para a questão de número 2. A questão 3 também apresentava duas figuras, duas imagens, representando o momento fordista de produção com estoque e o toyotismo, ou movimento pós-fordista, onde a gente observa uma situação sem estoque, né? Bom, então, a partir disto, qual seria a função do fator produtivo? É a necessidade do armazenamento, né? No caso do fordismo, com estoque, eu tenho que armazenar a produção. No caso do toyotismo, trabalha-se a pedido, né? E não necessariamente com estoque. É o momento just in time, né? Portanto, a alternativa D de dado para a questão de número 3. A questão 8 fala a respeito dos padrões de distribuição dos processos socioespaciais. São dois mapas, o primeiro deles apresentando a distribuição espacial atual da população brasileira e o segundo falando a respeito dos conflitos de terras indígenas. Os mapas representam distintos padrões de distribuição dos processos socioespaciais, onde nós percebemos que, historicamente, estas situações foram sendo determinadas. No primeiro mapa, a gente nota a concentração urbana, né? Portanto, nas áreas mais dinâmicas do país, que seria o centro-sul, sudeste e sul. Entretanto, no mapa de conflitos de terras indígenas, esta concentração se dá a partir do centro-oeste, da Amazônia Legal, em direção à Amazônia propriamente dita. Então, a concentração é histórica da urbanização, como pode ser observado no mapa de número 1. Portanto, a alternativa é E para a questão de número 8. A questão 9 fala a respeito da construção de cidades. É um texto do Maricato, falando a respeito das alternativas para uma crise urbana e a dinâmica de transformação da cidade que tendeu a apresentar como consequência a expansão para as áreas periféricas. Isto significou também o resultado do próprio crescimento da população urbana de uma forma caótica, desordenada, né? Geralmente remanejada para áreas sem infraestrutura e, portanto, com o aumento da especulação imobiliária. À medida que a população vai aumentando, vai adensando essas áreas, a especulação imobiliária também vai acontecendo. Portanto, a alternativa A para a questão de número 9. A questão 10 fala a respeito do ciclo da água e o problema que está sendo apresentado pelo esquema atmosférico, onde nós notamos que após momentos de revolução industrial, a consequência mais direta deste fato observado está na redução da flora, né? Isso pode ser visto, inclusive, com à esquerda da sua imagem, a gente tem aqui a condensação da água e os danos na vegetação que estariam em destaque. O fenômeno apresentado, portanto, é a chuva ácida, na qual a chuva passa por uma solução mais ácida do que normalmente o é,
e vai causar a corrosão, além de edificações, fiações, monumentos, etc., ela também vai incidir sobre a cobertura vegetal. Tá? Isso acontece em algumas áreas do mundo, como Mata Atlântica, a região da Escarpa do Mar, no Brasil, a Polônia, na Europa Oriental e a região dos Grandes Lagos entre os Estados Unidos e o Canadá. Alternativa A para a questão de número 10. Né? A questão 11, não poderia faltar, é uma questão sobre energias renováveis que descreve um complexo eólico que vai ser instalado no Alto Sertão da Bahia, né? Bom, e o texto chama-se Busca Bons Ventos e fecha contrato de 820 milhões na Bahia, né? Um artigo publicado na Folha de São Paulo. Bom, a opção tecnológica retratada por esta notícia, sem dúvida alguma, tem como consequência a expansão de fontes renováveis de energia, o que acontece não só na Bahia, mas também no Rio Grande do Norte, no Ceará e, inclusive, em estados do sul do Brasil. Portanto, configura um sistema energético renovável, alternativa C, para a questão de número 11. A questão 17 é um texto muito bonito, um trecho dos Sertões de Euclides da Cunha, que descreve uma paisagem vegetal, onde os elementos descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos típicos daquilo que nós chamaríamos de caatinga, né? A paisagem vegetal do sertão do Nordeste, própria do clima semiárido. Então, a composição de vegetação xerófila ou xerófita, onde nós observamos aí as cactáceas, as bromeliáceas, espinhos, galhos, como ele diz, estorcidos, que seriam os retorcidos nossos, né, secos, que expressam a paisagem do semiárido. Portanto, alternativa A para a questão 17. A questão 18 é sobre demografia, é um gráfico que representa a taxa de fecundidade total no Brasil. Não vá confundir o que é fecundidade, que é o número de filhos médio por família, né, por casal, da redução do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, também chamada de crescimento natural da população. Portanto, o processo registrado no gráfico gerou, como consequência demográfica, a redução do crescimento vegetativo. Reduziu o número de filhos, portanto, reduziu também o crescimento vegetativo. Alternativa bola para a questão de número 18. A questão 20 refere-se ao Brasil como um país de dimensões realmente continentais e a logística intermodal de transportes, né, que traz uma escala diferenciada daquela necessária para abrigar, para atingir toda a extensão do nosso território. Portanto, a necessidade de modais interligados seria a logística adequada para um território tão extenso quanto o nosso, né? Então, as grandes distâncias e a busca da redução de custo de transporte vem procurando estabelecer essas intermodalidades entre o rodoviário, que é o prioritário, a ferrovia, o sistema portuário, fluvial e assim sucessivamente. Portanto, bola para a questão de número 20. Bom, a questão 22, muito bonitinha, é uma letra da música chamada Disneylândia, do Antunes, né? Falando que as multinacionais japonesas se instalaram em Hong Kong, produzem matéria-prima brasileira e assim sucessivamente. Ou seja, na canção ressalta-se a coexistência de um contexto internacional que é a ordem global, né? A multipolaridade, a mundialização da economia, portanto, ampliando as trocas econômicas, mas, por outro lado, restringindo e selecionando os fluxos populacionais, os movimentos migratórios e, inclusive, a questão fala nas crianças iraquianas fugidas de guerra que não obtêm visto no consulado americano do Egito e muito menos para entrarem na Disneylândia. Tá? Então, se refere à seletividade do fluxo e, portanto, a questão das migrações nem sempre consideradas lícitas e permitidas. Alternativa bola para a questão 22. A questão 24 é um texto geopolítico que trata de forma midiática e informatizada a questão geopolítica da questão dos palestinos, né, na indústria da internet, o gesto simbólico que representou no site de buscas a mudança do tipo de argumento utilizado. Ao invés de utilizar territórios palestinos, a empresa escreveu agora Palestina logo abaixo do logotipo.
Uma observação: o gesto simbólico sinalizado pela mudança do status desse território palestino significou, sem dúvida alguma, o reconhecimento de uma autoridade jurídica, né? A Assembleia Geral da ONU, em novembro de 2012, reconheceu a missão palestina como um Estado observador, não um Estado membro, o que recebeu críticas tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos. Um detalhe muito especial é que esse texto foi escrito pelo Diego Bercito, que foi nosso aluno do Objetivo e hoje um articulista da Folha de São Paulo, e cobre, inclusive, questões internacionais que foi a respeito da região da Palestina, onde ele se encontra, inclusive, ou já se encontrou para poder escrever essa matéria. Questão 24, portanto, alternativa D de dado, que é o reconhecimento de uma autoridade jurídica. A questão 28 apresenta uma charge falando a respeito da vida social sem internet, muito interessante, né? E dizendo que tantos lugares, isso raramente te vejo no mundo real. Quer dizer, os indivíduos se veem pela internet, mas não cara a cara, né? A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, que questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. A crítica contida fundamenta-se no questionamento das relações humanas. A internet é uma forma de relação social também, isso deve se observar. Mas a alternativa A para a questão 28. A questão 31, bem geográfica, uma imagem muito bonita, visualizando o cultivo feito em espaço geográfico típico da Ásia de Monções, sul e sudeste asiático, que é o terraceamento, né? A fim de controlar o quê? A erosão laminar, evitar a erosão do solo e aproveitar ao máximo os terrenos inclinados, os terrenos abruptos. Alternativa A para a questão de número 31. A questão 33, são dois textos. O primeiro, um texto da internet, falando a respeito da reivindicação da democratização da propriedade devido à concentração de terras, né? A questão dos latifúndios, inclusive os improdutivos, típica do meio rural brasileiro, né? E o segundo texto compara o pequeno proprietário rural a um proprietário de loja, dizendo que este tipo de produção rural, que é a familiar, ela não acompanha a dinâmica do agronegócio. Então, sem dúvida alguma, os textos se referem à correção das distorções históricas e ao prejuízo do agronegócio, né? Os latifúndios são históricos e os agronegócios são contemporâneos, né? Então, investir em pequenas propriedades, de uma certa forma, segundo os textos, prejudicaria a produção dos agronegócios. A alternativa é E para a questão de número 33. A questão 42 refere-se à urbanização. É um texto retirado do Fim do Século Urbanização no Brasil, da revista Ciência Geográfica. Embora tenha dados que dão unidade ao fenômeno de urbanização na África, na Ásia, em países da América Latina, os impactos são distintos em cada uma dessas localidades. Então, o texto aponta a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais, comparando a organização socioeconômica dessas regiões citadas à unidade do fenômeno perceptível no aspecto demográfico. Ou seja, em função da localização de melhores aglomerações urbanas, existe uma continuidade do fluxo campo-cidade. A alternativa é C para a questão de número 42. A questão 43 refere-se a uma manifestação na Espanha, portanto, uma manifestação social, né, onde as pessoas saem à rua gritando o slogan que não nos representem. E um garoto fala pelo megafone: demandamos submeter o referendo, o resgate bancário, né? Bom, em 2011, o acampamento dos indignados espanhóis expressou todo o descontentamento político da juventude europeia. E a proposta deles era criar uma forma de democracia direta, né? Portanto, a alternativa bola para a questão 43. E a questão 45 de geografia refere-se à Amazônia Legal, aos impactos gerados no ambiente amazônico em função das inovações, da materialidade que está se constituindo, né, de acordo com os processos econômicos e sociais que estão em curso.
Nos últimos decênios, isso tem acontecido, uma ocorrência de alterações significativas, mudanças mesmo no território, ocasionando impactos sociais, culturais, econômicos sobre essas comunidades locais. E com maior intensidade nesta região da Amazônia Legal, inclusive o arco do desmatamento, né? Isso tem provocado também o impacto devido à energia que está sendo gerada a partir da construção de usinas hidrelétricas, como a do Rio Tocantins, né, Tucuruí, no Xingu, né, a São Félix, a usina no Rio Madeira, a Giral e Santo Antônio, né, entre outras, a Belo Monte, né, no Pará, estão sendo aí construídas e estão sendo questionadas. Portanto, os impactos para a produção energética numa região que é sustentável, que é uma região de grande riqueza natural. Portanto, a alternativa é C para a questão de número 45 de Geografia. Muito bom, professora Ive. Daqui a pouco a prova de Filosofia com o professor Mazzuco. Eu tenho ao meu lado o professor Mazzuco, que fará a resolução comentada da prova versão amarela Enem 2013, Filosofia e Sociologia. Professor Mazzuco. Olá, nós tivemos uma prova bem elaborada, bastante exigente, questões complexas, com textos ricos. A questão número 13, temos um depoimento coletado na revista Época, em que fala de um americano, aos 44 anos, faz uma declaração a respeito da evolução da visão que se tem do homossexual, o papel do homossexual na sociedade americana. Então, antigamente, por exemplo, era proibido, inclusive, trabalhar no governo federal, o homossexual, homem ou mulher. Hoje não, hoje é permitido. Portanto, essa opção sexual hoje deixa de ser obstáculo ao exercício político da cidadania. Portanto, a questão 3, alternativa A, essa transformação implica uma ampliação da noção de cidadania. A questão número 15 é uma questão que fala sobre o carnaval no século XIX. E justamente ele fala sobre um conflito que existia entre uma brincadeira popular chamada entrudo, que era uma brincadeira de jogar água nos foliões, que era condenada pelas elites, que vinham com um carnaval com inspiração veneziana, europeia, no século XIX. Portanto, mostra esse conflito de classes sociais. Portanto, exercício 15 fica com a alternativa D, porque esse momento mostrou tradições populares e se transformava em matéria de disputas sociais. A questão número 21, texto de Maquiavel, sempre no Príncipe, a grande obra de Maquiavel, onde ele afirma, ele diz ao príncipe que é mais seguro ser temido do que amado. Ora, por quê? Justamente porque a visão que Maquiavel tem de ser humano, portanto, a antropologia filosófica de Maquiavel, é bastante pessimista. Ele vai dizer que os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ávidos. Essa concepção do Maquiavel se aproxima muito do Thomas Hobbes.
tem uma visão bastante pessimista e que, inclusive, justifica os regimes absolutistas na época. Portanto, exercício 21, alternativa C, a visão que ele tem do homem, são homens guiados por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Portanto, ao príncipe cabe ser temido. A questão número 27 é um texto de um filósofo do século XVIII, chamado Bentham. Ele justamente projetou uma prisão circular, redonda, onde ficassem os fiscais no centro dessa prisão, tendo a possibilidade de observar todos os prisioneiros daquele ângulo. Chamou isso de prisão panóptica, o panóptico, pan de óptico de olhar. Portanto, essa prisão permitia justamente um mecanismo de controle bastante sutil. A alternativa D, que adestram os corpos no espaço-tempo, como ele usa o conceito aqui, por meio do olhar como instrumento de controle. Alternativa D de dado. O exercício número 30 é a concepção de felicidade segundo Aristóteles. Então, ele diz justamente que a felicidade maior, a mais doce, é ter o que nós amamos. Esse ter o que nós amamos não é um ter dos bens materiais, como pode se supor numa sociedade moderna. Não, ter qualquer coisa, mas ele diz, todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. Portanto, são alcançados pela ação. Nós alcançamos pela ação. A felicidade, para ele, está muito ligada a uma virtude intelectual, que é política, filosófica, mas na busca do prazer. E as ações humanas devem buscar as ações do prazer. Alternativa C. A felicidade deve ser a finalidade das ações e condutas humanas. Alguns alunos podem ter colocado, por exemplo, alguns candidatos, plenitude espiritual, ascese pessoal. Isso seria uma concepção platônica, não aristotélica. Portanto, C. A questão número 36 são dois textos que vão colocar o papel da mulher em sociedades tradicionais, marcadas, digamos assim, por estruturas patriarcais. No primeiro texto, descreve o que é a rotina de uma mulher. Ele diz que ela acorda, tem aula de teatro, de dança, e ele diz, além de desperdiçar o tempo a olhar pela rua da sua janela ou da sua varanda, a mulher não participava da rua, da sociedade, ela observava a sociedade, a rua da sua janela. Portanto, uma mulher controlada, reprimida, submissa. No texto 2, chega a dizer, as janelas e portas gradeadas com treliças não eram cadeias confessas positivas, mas eram, pelo aspecto e pelo seu destino, grandes gaiolas. Tá? Portanto, os pais, eles justamente buscavam zelar pelas filhas, pelas esposas, sonegando-as à sociedade. Trata-se de uma relação de submissão de gênero, apoiada pela concepção patriarcal de família, alternativa A. O exercício 37, temos um exercício sobre epistemologia. Epistemologia significa, os filósofos queriam entender como o homem produz conhecimento. Hoje nós entendemos, por exemplo, diz aqui que o empreendimento tecnológico está a serviço do lucro, do consumo, mas para pensadores como Descartes, por exemplo, ou como os iluministas, como Francis Bacon, justamente a ciência tinha um papel nobre. Esses iluministas, eles acreditavam que o homem era um ser para a emancipação e confiavam, portanto, no desenvolvimento da razão humana. E a ciência, o conhecimento, seria justamente um caminho para isso. Ora, o próprio Descartes foi um filósofo que escreveu muito sobre os caminhos que devem ser percorridos pela ciência, para o desenvolvimento da ciência. O que é a ciência? Justamente a possibilidade de expressar a razão humana e que todas as outras formas de conhecimento deveriam seguir esse modelo. Alternativa C. Número 39, uma outra questão sobre epistemologia, novamente Descartes. Um texto do Descartes e um texto sobre Descartes. Descartes é alguém que vai dizer, não devemos confiar nos sentidos, devemos confiar na razão humana. Mas, de qualquer forma, ele vai dizer no primeiro texto, não confiemos em tudo que nós conhecíamos no passado. Vamos começar a questionar nosso conhecimento construído no passado. E no texto 2 ele diz que trata-se de um questionamento radical. A palavra radical significa de raiz, profundo,
justamente aquilo que se chama em filosofia do Descartes, cartesiana, de ceticismo metodológico. Devemos ser céticos do ponto de vista metodológico, em colocar tudo em questionamento, em dúvida, até que todas as dúvidas desapareçam, ali sim emerge o conhecimento. Portanto, ficamos com a alternativa B. Trata-se de um exercício de questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Finalmente, terminamos com a questão número 44, também sobre epistemologia, dessa vez com o filósofo Kant, que ele vai lembrar que existem várias formas de produzir conhecimento, entre elas duas. Uma primeira forma em que justamente o conhecimento seria dado pelos objetos, está nos objetos, portanto valoriza o exercício dos sentidos na construção do conhecimento. Mas ele mostra como essa procura do conhecimento pelos objetos tem fracassado. Uma segunda opção é justamente confiar nas ideias, no conhecimento, na razão. E então, nesse caso, Kant ele aposta na razão, o que o coloca entre os racionalistas. Kant era um racionalista bastante complexo, porque ele valorizava também os sentidos. Ele dizia que o conhecimento esbarrava nos limites dos sentidos e da razão. Porém, não há como não produzir conhecimento senão pela razão e pelos sentidos. E os limites da razão, quem é que os conhece? Apenas e somente a razão. Portanto, ele está mostrando duas formas diferentes de produzir conhecimento, né? A pergunta é, confrontam-se duas posições filosóficas que, alternativa A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. O primeiro está nos objetos, o segundo está nas ideias e na razão. Muito obrigado, professor Mazzuco. Voltamos a agradecer seu acesso e esperamos que esta resolução comentada do Enem 2013 ajude a esclarecer as dúvidas. Até a próxima.